Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí à nossa terceira aula do curso Por que você não aprende outra língua, né? A penúltima aula já, uma aula de inglês dessa vez, onde a gente vai tentar aplicar um pouco das estratégias que a gente viu na aula um e 2, a aprendizado da língua inglesa, ok? Eu vou começar aqui compartilhando minha tela com vocês, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as estratégias que a gente aprendeu nas últimas aulas, tá bom? Então, só lembrando para vocês, né, porque aprender inglês é tão importante, novamente esse slide aqui do QR Code com os países e territórios que falam inglês, né? Vocês podem apontar o celular de vocês para esse QR Code, vai abrir uma lista desses países, né, e vai mostrar várias localizações onde o inglês é a língua mais falada ou a segunda língua mais falada, segunda língua oficial, tá? Então, deem uma olhadinha de novo nessa lista, né? Com certeza vocês já tiveram oportunidade de conhecer alguém de alguma dessas nações e poderiam ter se comunicado melhor com essa pessoa. O mundo fala inglês. O inglês ainda é a ponte de comunicação entre as nações. Então é muito importante que a gente aprenda inglês, né? Muito bem. Vamos começar com aplicar algumas estratégias aqui, né? A gente viu nas últimas aulas quais eram alguns dos desafios que a gente tem quando vai tentar aprender uma nova língua, né? Memória, a gente falou na última aula, concentração, a gente falou na última aula, né? A gente falou lá nas primeiras aulas um pouco sobre diferenças sociais, né? Desafios, como isso não é incentivado no nosso país. Então, a gente vai falar um pouquinho de metodologia e direcionamento, né? Então, uma das maneiras que a gente pode aprender inglês é, por exemplo, lendo um texto, né? A gente tem aqui o texto da Emily. A Emily está se apresentando para nós. Ela começa falando assim: Hi everyone, my name is Emily, and I'm 19 years old. I really enjoy playing the guitar in my free time. It's a great way for me to relax and express myself. I also love exploring nature and going on hikes. Something interesting about me is that I can speak three different languages: English, Spanish, and French. Thank you. Então, a Emily está falando um pouquinho dela, né? Quando a gente pega uma informação dessa, qual a primeira coisa que a gente faz? A gente vai tentar ler. A gente vai tentar aprender, absorver esse conteúdo por meio da nossa leitura. E vocês já fizeram uma coisinha a mais, vocês ouviram eu falando, vocês puderam entender como é a pronúncia das palavras, como é que eu falo hi, everyone, né? Cada uma das palavrinhas a gente consegue identificar a pronúncia, então a gente está usando aí os nossos canais de ver e ouvir. E eu também trago sempre na aula uma pequena discussão, né? O que que essa discussão acrescenta para nós? A gente vai discutir sobre coisas novas, né? Coisas que normalmente vão ser novas para você. Pode ser que esse texto, se você tem um nível muito básico de inglês, seja coisas 100% novas, né? Mas se você tem um nível intermediário, você já consegue entender muito desse texto. Mas eu gosto de trazer, por exemplo, coisas novas para a gente aprender que estão aqui destacadas em vermelho, né? Então a gente tem, por exemplo, 19 years old. O que que significa isso, né? Que ela tem 19 anos de idade. Em português, quando a gente fala que tem a idade, né? Nós usamos o verbo ter. Nós temos uma idade. Eu tenho 21, 22, 28, 29, 50, 60 anos, né? Nós temos essa idade. Em inglês tem uma mudança, né? Ele muda um pouquinho. No inglês, nós somos uma idade. Ele usa o verbo to be, que é o I am, né? Conjugado aí para a primeira pessoa do singular. E aí temos uma idade. Então a Emily fala que ela é 19 anos, né? 19 years old. 19 anos, velha, né? Seria essa a tradução literal. Que significa nada mais, nada menos do que ela tem 19 anos. Uma outra palavra nova aqui pode ser, por exemplo, enjoy. Enjoy é aproveitar, desfrutar, né? E express myself é uma outra colocação nova aqui, que significa expressar-me, né? Eu gosto, tocar o violão é uma grande maneira para eu relaxar e me expressar, ok? Hikes seriam as caminhadas que ela gosta de fazer, né? E thank you é a palavra muito obrigado. Então, é, a gente sempre tenta aprender um novo idioma discutindo, não só lendo e ouvindo, mas discutindo o que a gente está aprendendo. Imagine se a gente estivesse numa sala aqui com várias pessoas e a gente lesse esse texto junto, né? Na sala de aula na escola, normalmente o professor vai só ler e talvez vai explicar alguma coisa. Mas se eu começo a fazer perguntas, se eu compartilho informação com os meus colegas, eu consigo aprender mais. Essa informação fica mais fácil para mim, né? Tem um outro exemplo aqui.
do Alex, né? Mesma coisa, né? Muito semelhante, né? Ele fala: Hello everyone, my name is Alex and I'm 21 years old. I absolutely love playing basketball. It's my favorite activity and I'm part of a local team. When I'm not on the court, I enjoy reading books, especially science fiction novels. Something unique about me is that I have traveled to 5 different countries and tried various exotic foods. Thank you. Então, o Alex está falando também um pouquinho dele, né? Das comidas que ele provou, dos países que ele viajou, o que ele gosta de fazer. Ele é um grande jogador de basquete, pelo que ele está falando, né? E aí a gente discutiria também cada uma dessas palavrinhas novas que a gente está aprendendo. Então, discutir sobre as palavras que a gente está aprendendo, discutir sobre os novos ensinamentos que estão chegando até nós, ajuda muito no aprendizado, né? É importante que haja essa discussão, né? Então, aqui eu continuo fazendo essa discussão para vocês, né? E eu coloquei novas palavras em vermelho. Isso aqui é um cheirinho para vocês entenderem o que são essas palavras em vermelho, são question words. São palavras que a gente usa para fazer perguntas em inglês, né? Então, essa aqui seria uma aula sobre question words. Aí eu tenho aqui, por exemplo, uma tabela para que seja um material que a gente possa consultar, né? Algo que eu falei na segunda aula do curso, na aula que foi na data de ontem, como o nosso cérebro aprende, né? Nós aprendemos muito por repetição. Então, ter esse tipo de material em fácil acesso para nós, a gente vai olhar essa informação várias vezes, vamos repetir essa informação, nós vamos treinar essa informação e o nosso cérebro vai criar novas conexões para que essa informação seja útil, para que essa informação não saia da nossa cabeça e que a gente possa utilizar ela quando chegar o momento, quando for necessário, né? Muito bem. Outro ponto que a gente pode usar para continuar aprendendo uma nova língua é a nossa audição, nossa visão. E aí, essa parte da audição é onde pega para muitos alunos, né? Muitos alunos têm dificuldade em entender o que está sendo dito quando alguém fala inglês. E aí eu peguei esse vídeo aqui, por exemplo, que ele usa uma question word, né? Ele usa a question word why, por quê, né? Se a gente voltar aqui na tabela, why, por quê? Tentem ver, vou passar mais uma vez o vídeo, tentem ver se vocês conseguem identificar o que ele está falando aqui. Muito bem. Why so serious, né? Ele fala por que está tão sério, aquela frase do Coringa pro Batman, né? E aí essa frase foi adaptada para uma série de comédia na TV, tá? Então, eu vou sempre passar para os alunos também vídeos que podem ajudar eles a entenderem melhor o que está sendo dito, sempre relacionado ao tema da aula. Então, tem mais 2 vídeos aqui, vocês vão ver que vai utilizar sempre question words, né? Deixa eu pular aqui um. How much for the gun? Not for sale. Okay, how much for the arms? Oh, I'll get that arm. Muito bem. Então, esse vídeo, por exemplo, né, é de um filme que acredito eu que a grande maioria de vocês já assistiu, Vingadores Guerra Infinita. E é um outro ponto que eu queria trazer para vocês na hora da gente aprender um novo idioma. Familiaridade. Quando a gente ouve algo que a gente já ouviu em português, quando a gente lê algo que a gente já leu em português, fica mais fácil da gente entender. A gente sabe o contexto no qual aquilo está se passando, e isso nos ajuda depois a poder aplicar e aprender o material que a gente está aprendendo, né? Então, por exemplo, essa é uma cena de um filme muito famoso que a grande maioria viu. Se eu for aprender inglês com essas cenas de filme que eu já conheço, que eu já vi, fica muito mais fácil de eu desenvolver o idioma e de eu aprender, né? Fica muito mais familiar para mim. Nosso cérebro ele faz conexões mais fáceis com coisas que são familiares. Isso aqui é um exemplo bem prático de como a gente pode aprender um novo idioma, né? Tem mais um vídeo, eu vou dar um pular, né? E sempre no fim de cada aula, a gente deixa também aqui vocabulário, né? Um vocabulário para vocês poderem aproveitar, para vocês poderem utilizar, olhar, né? E aumentar aquelas conexões do cérebro, aumentar aquelas conexões que eu falei para vocês, que só vem por meio da repetição. Algo muito importante também é a gente exercitar. Então, uma aula não é uma aula se não tiver um exercício.
né? Esse exercício, por exemplo, utiliza várias question words, palavras que a gente usa para fazer perguntas, para que os alunos possam tentar responder, tentar escrever, né? Discutir durante a aula, e aí isso ajuda naquele melhoramento, né? Ajuda a aprender mais e a fortalecer essas conexões do cérebro, tá? Lembram disso aqui? Isso aqui eu ensinei para vocês na aula número 2, né? Quem acompanhou a aula número 2 com a gente viu essa pirâmide, que é a pirâmide do William Glasser. O William Glasser é um psiquiatra, né? E ele nos ensinou o seguinte: quando a gente lê um conteúdo, a gente entende, né, 10% daquilo que a gente leu. 10% fica gravado na nossa cabeça. Quando a gente ouve 20%, quando a gente observa 30%, quando vemos e ouvimos 50%, quando discutimos uns com os outros 70%, quando fazemos alguma coisa 80% e quando ensinamos a outros 95%. Eu mostrei aqui rapidamente para vocês esses 5 pontos aqui, né? Que pode ajudar você a aprender um novo idioma em até 70, com até 70% mais de eficácia. Você vai entender 70% daquilo que você está aprendendo, que é lendo, ouvindo, observando, como por exemplo um vídeo. Quando você vê e ouve ao mesmo tempo, você tem um estímulo visual e auditivo. Quando você discute isso com o professor, com seus colegas em classe, isso vai te ajudar a aprender um novo idioma. Quando nós fazemos, né? Quando nós estamos realmente tentando falar inglês, quando a gente usa, por exemplo, exercícios como esse aqui, para chegar na aula, preparar um texto, respondendo essas perguntas, eu procuro fazer isso, né? Eu procuro praticar aquilo que eu estou aprendendo. Isso vai me ajudar a aumentar muito o meu aprendizado. Eu vou subir para 80%, né? E, por fim, 95% nós aprendemos quando ensinamos outras pessoas. Então, se eu tenho um conteúdo que eu aprendi numa determinada aula, eu pego esse conteúdo e ensino para alguém mais, esse conteúdo vai ficar muito gravado na minha cabeça. Vai ser muito difícil de tirar esse conteúdo da minha cabeça. Por isso, aqui na Aula Idiomas, uma vez por mês, todos os alunos têm a oportunidade de ensinar uma aula. Então, a gente tem ali as 6, 7 aulas do mês, a gente passa todo aquele conteúdo para os alunos. Ao fim do mês, esse aluno vai poder ensinar para nós uma aula. Ele vai poder pegar aquele conteúdo e ensinar para a gente. Isso vai ajudar demais esse aluno a aprender, a criar aquelas conexões fortes no cérebro, ok? Então, hoje a ideia era ter uma aula curta mesmo, para mostrar para vocês um pouquinho sobre como a gente pode aplicar essas estratégias da aula um e 2 num idioma específico, né? Gostaria de falar agora para vocês, durante mais alguns minutos, sobre os modelos que nós oferecemos na Auro Idiomas, para que vocês possam desenvolver essas estratégias, para que vocês possam entender melhor como aplicar isso na vida de vocês, né? Então, nós temos alguns modelos de aula na Auro Idiomas, né? O primeiro modelo de aula é uma aula em grupo. Essa aula em grupo a gente tem grupos de até de 3 a 8 pessoas no máximo, né? Muito mais que isso, a gente perde a concentração de alguns alunos, fica disperso, só que também menos que isso não é uma aula em grupo, né? Acaba sendo uma aula mais particular, uma aula de 3 ou menos alunos. Então, uma aula em grupo tem de 3 a 8 alunos, é uma aula que dura 50 minutos, 2 vezes na semana, né? E a gente consegue aplicar muitos daqueles princípios. A discussão, a conversa, né, a troca de ideias. A gente consegue aplicar muitos daqueles princípios numa dessas aulas em grupo. Como eu falei, uma vez por mês, cada aluno ensinará um tópico da aula. Então, a gente vai pegar, por exemplo, a última aula do mês, a gente vai pegar todos os temas e aí os alunos vão ensinar aquilo que eles aprenderam. E que as aulas têm atividades avaliativas também, né? O outro modelo, que costuma ser o mais preferido das pessoas, são as aulas particulares. Nesse modelo de aulas, os alunos participam de 2 aulas semanais também, cada uma de 50 minutos, porém com o professor. E aí toda aquela parte de discussão, troca de ideias, concentração que a gente precisa, normalmente se concentra entre o professor e o aluno. O professor e o aluno eles podem conversar entre si e podem desenvolver essas aulas com essas abordagens. Uma vez por mês, esse aluno da aula particular também vai ministrar uma aula, ele também vai ensinar uma aula, ok? E assim como os alunos da classe em grupo, esse aluno da aula particular também vai participar de atividades avaliativas para melhorar a fala, a escrita e a conversação. Normalmente, o nosso preço padrão para o curso é de R$ 300, né? Isso para as aulas particulares no geral.
E para as aulas em grupo é de R$ 220. Porém, a gente está com uma promoção especial para todos aqueles que participaram desse mini curso de 4 aulas e se dedicaram, estiveram aí assistindo todas as aulas. As aulas particulares por R$ 250 mensais e as aulas em turma por R$ 150 mensais. Então, aula em turma, se você tem um amigo, um cônjuge, um irmão, um primo que quer fazer a aula junto com você, vocês podem se juntar para ter uma aula em turma, né? Por esse valor promocional que a gente está tendo de R$ 150. Caso você queira fazer uma aula particular, a gente consegue deixar para você por R$ 250. Esse desconto é para as pessoas que assistiram às aulas do curso e gravaram aquelas senhas. Então, se você assistiu a aula 1 e 2, você sabe que no final das aulas eu deixei uma senha. Essa senha agora chegou o momento de usar. Eu falei que essa senha ia dar para vocês um presente. Esse presente é justamente esse desconto. Então, até o dia 10 de abril, os alunos que preencherem um formulário que vai estar aqui nesse QR Code, tá? Essa aula também vai ficar gravada no YouTube. Se vocês precisarem depois, a gente coloca ali o link do QR Code embaixo na descrição. Os alunos que preencherem, né, o formulário nesse QR Code vão garantir essa promoção, se preencherem até o dia 10 de abril. Né? Então, todos os alunos que conseguirem preencher até o dia 10 de abril vão garantir essa promoção vitalícia, né? Você não paga só o primeiro mês 250, você vai pagar para sempre. Enquanto você estiver tendo aula com a Auro Idiomas, você vai pagar para sempre esses R$ 250. É algo que vai ficar vitalício para você. Então, aproveitem essa promoção, aproveitem para aprender e destravar o idioma. Espero que vocês tenham gostado muito do conteúdo que eu passei para vocês. Segue novamente a nossa pesquisa de satisfação e segue o nosso arroba do Instagram, né? Por favor, nos procurem lá para que vocês possam aprender mais e se desenvolver e ter essa oportunidade de aprender uma nova língua. Né? Por que você não aprende uma nova língua? Eu espero que durante esse curso eu tenha derrubado todos os seus desafios, ou pelo menos te dado uma orientação sobre como você pode derrubar todos esses desafios. E com certeza, se você puder derrubar esses desafios, você vai aprender um novo idioma. Repito, aprender um novo idioma fez toda a diferença na minha vida. Fez chegar em lugares onde eu jamais pensei que eu chegaria, me fez ter empregos que eu jamais pensei que eu teria, e tem sido extraordinário para mim ter uma língua adicional, né? No caso, o inglês e o espanhol. Então, eu convido que você também possa se juntar a nós, sair daquela estatística do Brasil, onde apenas 1%, né, fala um outro idioma, onde 99% da população não fala uma outra língua além do português, que você possa sair dessa estatística que é tão prejudicial e possa ir para a estatística boa, né? Possa entrar para o 1%. Então, te convido a saber mais, te convido a seguir nosso Instagram. Espero que você tenha uma boa noite e uma boa semana. Um abraço.